eu sou Sabrina Mayumi e aqui neste canal eu compartilho sobre empreendimento, sobre um pouco do meu estilo de vida, rotina, enfim, tudo que uma vida comum de uma pessoa de verdade. Por que eu falei pessoa de verdade? Todas as pessoas são de verdade, é claro, tirando os bebês reborn e tirando também as pessoas que fingem ser o que não são. É por isso que eu tô falando sobre uma realidade verdadeira. Aproveitando já aqui no começo, porque senão eu esqueço, já curta este vídeo, já se inscreve no canal, gente, porque já falei várias vezes, né, que eu gosto muito de fazer vídeo pra cá, eu quero aumentar a minha constância, quero poder gravar mais, a questão é o tempo, porque por trás das telinhas eu sou empreendedora, tenho uma marca de uniformes, né, que iniciou com um projeto de aventais, e aí nós fomos expandindo. Hoje em dia a gente faz camisas, essa aqui é da minha marca também, os aventais é o nosso forte. E temos camisa polo, enfim, tem inúmeros produtos. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então já, pra dar esse suportezinho, não vai custar nada. Já deixa aí seu like, deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos lá para o assunto de hoje. Tem muitas delongas. Recebo muitas mensagens perguntando sobre: você se mudou para o interior? Sim, gente, nos mudamos para o interior. Vai fazer quase, a gente tá em maio, então são 5 meses que estamos no interior de São Paulo. E o que eu vim falar é o quê? Valeu a pena ter vindo pro interior? Porque essa é a questão que muitas pessoas ficam em dúvida se realmente vale a pena largar a vida na capital para poder vir morar no interior. E isso foi um debate entre nós durante muito tempo, porque eu sempre fui apaixonada por São Paulo. O meu esposo também sempre gostou muito, só que a gente já tava ficando meio que cansado daquela rotina exaustiva, né? Acho que pra mim o que mais assim pesou nos últimos tempos era que as terapias do meu filho não eram tão longes em quilometragem. Só que, pense, em 10 quilômetros eu demorava quase 1h30, gente. Então assim, a gente morava próximo à Radial Leste, a gente morava ao lado da Radial Leste, e aí pra chegar até a terapia do meu filho demorava em torno de 1h30. Então, assim, era um absurdo de time, assim, de tempo para chegar até os locais. E isso começou a estressar um pouco. Aí, quando a gente queria sair para jantar de noite, aí não tinha mais horário, assim, para não ter trânsito, sabe? Qualquer horário tinha trânsito, os locais super lotados, enfim, isso começou a deixar um pouco, sabe, meio cansativo a rotina, né? E, assim, nós morávamos ao lado do metrô. Isso foi um sonho de muito tempo. Quando eu trabalhava como CLT, né? Era o meu sonho morar do lado do metrô, sabe? E aí, bom, felizmente ou infelizmente eu consegui depois que eu já tava com os aventais, assim, 100% nos aventais, que nós conseguimos morar próximo ao metrô, porque, pra quem não sabe, morar ao lado do metrô é muito mais caro, né, gente? É muito mais caro, só que ele te viabiliza, assim, te dá um conforto de estar próximo ao metrô muito bom. Só que também tem os prós e contras, que no caso era o quê? O barulho do metrô. O apartamento só ficava isolado se tivesse tudo muito fechado. Só que eu, Sabrina, adoro estar com janelas abertas, com luz entrando em casa. Então, assim, era um problema que eu tinha. Por exemplo, esse barulho de moto que passou agora, lá era o tempo inteiro. E o metrô também. E o metrô, quando chegava de madrugada, ele não parava. Eles continuavam com a manutenção noturna deles, né? Então, enfim, tudo tem os seus prós e os seus contras, né? E vir para o interior, nós ficamos durante um bom tempo estudando a possibilidade, tá? Não foi assim, vamos mudar e acabou, não. Primeiro a gente sempre faz uma listinha, né, do que seria bom, do que seria ruim. Será que isso vai ser bom? Será que realmente vai viabilizar? Enfim, começamos a, claro, frequentar mais a cidade para ter certeza sobre isso. Aí quando a gente já tava com a ideia de, vamos nos mudar, a gente veio já num dia da semana para ver como que era mais ou menos a rotina aqui, o trânsito aqui, enfim. Todas essas questões. E para mim era importante eu saber sobre as terapias do Ricardinho, se realmente, né, eu conseguiria boas terapias e se a distância, em relação à distância e valores e tudo mais. E aí, gente, graças a Deus hoje, né, o Ricardinho, ele tem excelentes terapeutas aqui, em Piracicaba. Ele passa uma parte do tempo em São Paulo, depois vem pra cá também. E a distância é incomparável. Eu demoro em torno de 3 minutos para chegar até a fisioterapia dele. Dá em torno de... É perto, deve dar uns 4 quilômetros daqui. E também para as outras terapias dele também, assim, no máximo 10 a 15 minutos, sabe? Então isso é muito gratificante, porque para quem não sabe,
ele tem TEA, né? E aí o que acontece, gente? Tudo que excede muito barulho. Então começamos a frequentar a cidade, enfim, tava falando sobre as terapias, né? Olha eu rebobinando sobre as terapias. A questão do autismo, que eles precisam de horário para tudo, assim, saber horário, saber o tempo que a gente vai chegar em tal lugar e assim, agora a gente consegue se programar melhor devido a essas questões. Fora isso, que aqui tem inúmeros parquinhos, sabe? Tem natureza. Eu sempre falo assim pro meu esposo que aqui o céu tá azul mesmo, sabe? Que é um dia de sol, a gente vê o céu bem azulzinho, dá pra ver os tons de verde, de verdes das árvores. Eu tô com dificuldade pra falar, não sei. Hoje tá meio difícil, mas é isso aí. E aí, é outra pegada, né? Quanto à qualidade de vida, gente. É sobre isso, é sobre a gente conseguir entender que de segunda a sexta a gente trabalha e sábado e domingo realmente são os dias de descanso. Assim, você sente que esses dias foram feitos para isso. Eu trabalho aos sábados e domingos, mas eu trabalho com outro ritmo, porque eu gosto, tá? Mas no geral a gente sempre pega assim, sei lá, para jantar fora ou para dar um passeio no domingo e realmente assim é incrível, sabe? Porque dá para sentir que as pessoas estão aproveitando o momento, aproveitando a família. Então é outra pegada, assim. Eu acho que o que mais pesou foi em relação à qualidade de vida, porque quando a gente pensava em sair para um lugar, demorava pelo menos uma hora até chegar ao lugar, até o lugar, para voltar também. E então assim é outra vida, assim. Só quando você está morando mesmo que você entende o real motivo do que é qualidade de vida, tempo de qualidade com a família, sabe? As coisas são bonitas, os lugares também, né? Tem lugar feio em todo canto, né? Claro. Mas é sobre isso, sobre trabalho. Nós viemos para cá para ampliar a empresa em busca de mão de obra qualificada, porque por uma pesquisa que eu tinha feito, né? Eu acredito que tenha boas costureiras e tudo mais e eu preciso fazer a empresa crescer. Eu não, né? Nós, porque eu não sou sozinha na empresa e tudo mais. Então viemos com esse intuito também, porque para o nosso trabalho, como a gente faz todos os envios através de transportadora, não afeta, né, a localidade. Obviamente que eu busquei uma cidade onde fosse perto do meu fornecedor, claro. E mesmo é perto, mas não é na mesma cidade. Então eu sempre falo para os meus clientes, olha, a gente precisa fazer a solicitação de tecido, porque às vezes as pessoas pensam que chega assim, não é. A gente tem que fazer a programação para depois ser entregue, né? E aqui eu encontrei boas costureiras, porque o que acontece? Em São Paulo a demanda é grande, existem muitas costureiras, mas elas estão acostumadas a trabalhar muito com oficina e nem sempre entregam a qualidade que a gente exige, né? E nada contra, né? Tudo vai de acordo com o que você busca e a gente busca qualidade na costura. E, enfim, porque assim, eu costuro, continuo costurando ainda, não consegui delegar 100%, eu gosto também de costurar. Eu exijo muito que a costura seja feita como a minha, né? Então a gente dá um treinamento, explica como tem que ser feito, nós temos as fichas técnicas, enfim, toda essa parte burocrática por trás, né, da marca. Viemos por esse motivo. Quando você vem para ser inserido no mercado de trabalho, eu vou falar para vocês que não é tão fácil assim, a não ser que seja para fábrica, para mão de obra mesmo assim, a demanda é grande, precisam de muitas pessoas para esse tipo de serviço. Mas quando você vai para ser inserido num novo mercado de trabalho, para trabalhar no corporativo, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas nada é impossível também. Então, quanto aos trabalhos, é isso. Pra gente não afetou, né, na parte dos aventais, inclusive excelente, assim, a nossa saída é muito boa. E a pergunta é, que muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram perguntando eu devo mudar para o interior? E aí, gente, faz isso, faz uma listinha do que te segura na cidade grande, se é o trabalho, se é a questão financeira, porque isso pesa muito, tá? O que você, assim, quais os valores que você tem para sua vida, né? O que você pretende para daqui 5 anos, assim, existem inúmeras perguntas que vocês precisam, se for uma família, claro, sentar e conversar para alinhar. Porque, obviamente, o objetivo do casal, da família, precisa estar alinhado, né? Não é só um querer o outro, não. Então tem que estar bem alinhado. Quanto ao custo de vida que as pessoas falam que no interior é mais barato, eu acho que depende do interior, tá? Eu vou falar daqui, nós estamos em Piracicaba. O custo de vida não é mais barato, gente. Sinto lhe dizer, não é mais barato. O que é um pouco mais barato? Um pouco é a parte do aluguel.
Porque daí o mesmo valor que você paga de aluguel em São Paulo, você consegue morar numa casa bem confortável aqui. Isso aí sim, tá? Mas em relação a supermercado, combustível, essas coisas todas, não é mais barato que São Paulo. Inclusive tem coisas que até quando eu vou para São Paulo eu trago de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Eu pensei que aqui o combustível seria mais barato por conta, sei lá, de ter... Quando eu tinha um carro que era flex, né? Eu pensei que a parte do álcool ia ser mais em conta, por conta de aqui ter, né, usinas, sei lá, coisas de... Não vou saber falar, tá? Mas coisas de, de álcool, de cana-de-açúcar. E não, é mais caro que São Paulo. Combustível é mais caro que São Paulo, mercado. Então, assim, o plano de saúde, o valor não muda muito, tá? O plano de saúde meio que similar ao que eu pagava em São Paulo, só que tem mais qualidade. É o mesmo valor, mas o plano daqui é melhor, é verdade. Eu fui marcar uma consulta, assim, consegui marcar super rápido, sabe? Eles têm um pronto-socorro também muito estruturado. Então, quanto a isso, ok. Mas se você for pensar em compra, gente, não caiam nessa. Ah, mas aí tem produtor rural, se você compra direto do produtor. Sim, aí não é a questão de valor, é a questão de valores em relação à saúde, tá? Porque daí que a gente faz compra em hortifruti aqui perto, e aí realmente os insumos são assim extremamente frescos, né? Eles têm a horta na parte de trás, então a gente consegue ver a plantação, isso é bem legal. Só que valores saúde, não valores financeiros, tá? Porque continua sendo caro. Então é basicamente isso, gente. Se você pensa em morar no interior, eu acho que é válido você colocar tudo isso na balança, tá? Toda vez que eu volto para São Paulo, eu não me arrependo de ter saído de São Paulo. Eu já vejo aquele caos, trânsito, a insegurança, é verdade. Esqueci de falar sobre a segurança. Segurança, gente, por mais que as pessoas daqui reclamem, não tem nem comparação com São Paulo, é super tranquilo. Aqui na rua a gente mora num bairro residencial e aí os adolescentes e tudo mais, como todo canto tem, eles ficam às vezes na rua, sei lá, conversando e tudo mais. Dá certo horário, acabou, cada um vai pra sua casa. Uma coisa que eu também não vi muito são as adegas, assim, tipo, mas não aqui no bairro, tá? Eu digo assim, pela cidade mesmo, que ficam tocando música alta, essas coisas. Não, até tem uma movimentação, mas não tem nada daqueles barulhos, pelo menos eu não vi até agora. Eu não sinto falta de São Paulo em relação a morar em São Paulo, tá? Ao mesmo tempo, toda vez que eu estou em São Paulo, eu me sinto pertencente. Aquilo faz parte de mim e eu amo São Paulo. Todas as vezes que eu vim do Japão pro Brasil, eu sempre sonhei em morar em São Paulo. Eu sou nascida em São Paulo, tá? Mas eu cresci no Japão. E todas as vezes que eu vinha pro Brasil e chegava em São Paulo, eu falava, ai, essa aqui é a minha cidade, sabe? Eu ficava encantada com São Paulo. Então, assim, eu nunca falo que eu nunca mais vou morar em São Paulo. Muito pelo contrário. Se tiver a oportunidade de morar em um lugar melhor, obviamente, né, gente? Que tem bairros e bairros lá em São Paulo, talvez, por que não, eu voltaria a morar em São Paulo. Porque lá as coisas também acontecem mais rápido, tá? Aqui tem o time das coisas daqui, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas aqui tem o time das coisas, entendeu? É outro ritmo. Lá não, lá se tinha que virar madrugada para resolver as coisas, as pessoas viravam. Então, assim, tem os prós e contras, como eu tô falando desde o começo desse vídeo, tá? Então, vale ressaltar que você precisa saber o que você faz na sua vida, se você vai conseguir trabalho aqui, se você tem filhos ou não, porque assim, é muito válido se você tiver uma família, vier pro interior, cara. Não tem o que falar, sabe? O ensino, provavelmente você vai conseguir colocar o seu filho numa escola boa aqui, né? Eu estudei aqui, sei lá quantos anos atrás, há muitos anos atrás. E a minha escola tá até hoje lá, incrível, maravilhosa, sabe? Assim, provavelmente um colégio desse em São Paulo custaria 3 vezes mais, tá? Não sei quanto tá a mensalidade hoje em dia, não faço a mínima ideia. Mas em São Paulo, gente, para pagar a escola, uma escola que nem era, tipo, a escola dos Jardins, né, vamos dizer assim, uma escola de bairro, uma escola muito boa, nunca paguei colégios ruins para o meu filho, mas era, tipo, sei lá, uns 2 salários mínimos, sabe? Extremamente caro. Então aqui você consegue um estudo de qualidade, inclusive as escolas públicas parece que são muito boas aqui também, tá? Tem que pesquisar sobre isso, mas acho que vale, sabe? Tem tanto parque para criança, tem zoológico, coisas que em São Paulo, não é que não tenha, tem também, mas a gente tem a questão da segurança e aqui é incomparável. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei no início do vídeo, já curta esse vídeo, comente também o que vocês acham sobre morar no interior, assim, e se vocês moram no interior, em que cidade interior, como que é a vida aí.
Eu adoro conhecer outras cidades, cultura, dia a dia, sabe? Eu sempre acompanho outros youtubers aqui no YouTube que falam sobre a vida fora do país, aqui no Brasil, no Japão, que é onde eu já morei também. Tem muitas coisas boas também. Porque assim, a realidade de como é a vida mesmo, sabe? Do lugar. E é ser isso, gente. Se eu puder compartilhar mais coisas com vocês, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto também, deixa aqui, que daí eu faço um vídeo falando mais sobre algum assunto específico. E espero que vocês tenham uma excelente restinho de semana, né? E até a próxima, tá bom? Beijos! Tchau!